Fala galera, beleza? Chegamos ao nosso episódio 3 da série Físio na UTI do Zero e hoje vamos falar sobre o papel do fisioterapeuta na UTI. Então, essa é a temática de hoje. Qual é o papel do fisioterapeuta na UTI? O que é que faz o fisioterapeuta na UTI? Roda a vinheta aí. Olá, eu sou o professor Daniel Lago, estou aqui novamente com a Mayara Gabriele para falar sobre o nosso papel na terapia intensiva. Isso, e aí hoje a gente vai caminhar um pouquinho sobre o que é que a gente tem que fazer, né? Qual é a nossa obrigação como fisioterapeuta dentro dessa unidade. A gente sabe que isso vem mudando ao longo do tempo, né? Primeiro ponto, a nossa especialidade, a fisioterapia em terapia intensiva, ela só foi regulamentada oficialmente em 2011. Então a gente tem pouco mais de 10 anos que existimos enquanto especialidade dentro da terapia intensiva. Apesar do fisioterapeuta ter entrado no Brasil há um pouco mais de 30 anos na UTI. Mas só foi regulamentada há pouco mais de 10 anos atrás, em 2011. E de lá para cá, a gente vê, desses 30 anos, aí, ou mais de 30 anos, muita coisa mudou. A tecnologia avançou, o conhecimento técnico do fisioterapeuta mudou muito e a gente vem acompanhando exatamente uma mudança na atuação profissional. Não sei se você consegue perceber isso ao longo dos teus anos de formação e de atuação. E a gente consegue ver, né, até de uma forma geral, as pessoas vendo mais importância, né, no nosso trabalho, né, reconhecendo o quão somos importantes dentro desse contexto, né, de assistência a esse paciente crítico, né? Então acho que a gente vem se reconhecendo cada vez mais como profissional importante e o nosso redor também acaba reconhecendo, né? Vendo a nossa importância, sugerindo, solicitando que a gente participe de determinadas intervenções, né? De determinados ambientes, porque percebem que realmente a gente faz a diferença na vida desses pacientes. E a fisioterapia na terapia intensiva, ela começou muito voltada para o suporte ventilatório, né? Quando o fisioterapeuta entrou na UTI aqui no Brasil, o cuidado era principalmente com o suporte ventilatório, com a ventilação mecânica, com a oxigenoterapia, né? Com essa preocupação muito mais respiratória. E ao longo do tempo a gente vem notando a mudança do perfil do fisioterapeuta que se preocupa muito mais com a função. Com a função tanto respiratória, mas a função física também. Então é notável isso, é notável essa transformação e eu acho que a gente começa realmente a ter uma identidade enquanto profissionais da terapia intensiva. A gente começa a cada vez mais fortalecer uma cara, né? Ter uma cara enquanto profissional. E a sociedade de forma geral e a equipe de multiprofissional passa a entender cada vez mais qual é a nossa real função. Mas, logicamente, que isso depende muito da nossa postura dentro da assistência, né? De como a gente se comporta. Se a gente simplesmente vai lá e faz técnicas de forma repetida, a gente é um mero técnico. Não é um profissional que pensa, que raciocina. Então, qualquer pessoa pode reproduzir aquilo. Exatamente. Quando eu vou lá e faço o mesmo sempre, não precisa do fisioterapeuta ali. Então você está ali fazendo algo que não é interessante, que não faz diferença. Então a gente tem esse cuidar, essa visão hoje que o fisioterapeuta ele é muito mais importante, né? Nós temos que fazer com que as pessoas entendam isso e eu só vou conseguir fazer isso mostrando o meu trabalho e gerando resultado. Então tenha isso em mente, não entre na UTI para ser mais um, para ser apenas um que completa o time, um que está lá para cumprir o horário, mas entre para fazer a diferença na vida do seu paciente. É para isso que a gente está lá. E a gente começou muito, né, no suporte ventilatório, que a gente logicamente ainda atua muito com isso, só que o suporte ventilatório não é algo que é específico da fisioterapia, né? São condutas compartilhadas, a ventilação mecânica, invasiva, a não invasiva, a oxigenoterapia, são condutas compartilhadas com outros profissionais. Então a gente está nessa transformação de sair daquilo que é de todo mundo, o que é dividido, e tentando cada vez mais focar no que é nosso, no que é da fisioterapia. Isso, e não que você não vá realizar essas intervenções que são comuns, né? Lógico, a gente vai titular a oxigenoterapia, vai fazer ajustes na ventilação mecânica, vai manusear, vai auxiliar a função respiratória do paciente, mas nessa questão de trazer nossa identidade, é importante a gente saber exatamente qual é a nossa função, que é isso que Daniel está falando, né? Então, quando a gente sabe qual é a nossa função, fica mais fácil a gente se inserir naquele contexto e trazer resultados específicos
da nossa assistência, como por exemplo é a prescrição do exercício. Hoje a gente tem muito mais essa visão, né? A gente tem tentado trazer também nos nossos canais de comunicação com o público como é importante o fisioterapeuta entender do básico que é o exercício. A fisioterapia ela tem como base o movimento e muita gente esquece disso. Então, prescrever exercício terapêutico é nosso papel. Então, a gente tem que, primeiro, saber fazer uma avaliação funcional. Esqueçam a doença para o fisioterapeuta. Não que eu não deva conhecer a doença, a fisiopatologia, entender as repercussões daquela doença. Mas o que me interessa é o impacto funcional daquela doença naquele paciente, que pode ser diferente. Eu posso ter 10 pacientes com a mesma doença e cada um tem um comportamento distinto. Uma repercussão distinta, uma repercussão funcional distinta. Às vezes um comprometimento mais leve, enquanto o outro um comprometimento moderado ou um comprometimento, por exemplo, de acúmulo de secreção ou de perda de volume pulmonar. Então, quando a gente sabe qual é a deficiência funcional que aquele doente tem, é mais fácil que a gente possa instituir uma terapêutica ali direcionada para aquela condição. Porque essa avaliação funcional, ela vai passar aí por testes funcionais, por escalas funcionais, por avaliações respiratórias, cardiorrespiratórias, direcionadas para o paciente crítico. A gente tem uma série de recursos, logicamente, que eu vou aplicar naquele perfil de paciente e, quando eu aplico de forma adequada a minha avaliação, eu identifico a disfunção. Então, a gente tem que ter isso em mente. Eu trato disfunção, eu trato a perda da função, quer seja a função física, motora, respiratória, pulmonar, cardiológica, enfim, cardíaca. Eu trato aquela disfunção. Esse é meu foco. Independente da doença que o paciente tenha, o que me interessa é a disfunção que traz. E eu só consigo fazer isso, identificar isso, avaliando funcionalmente. E eu tenho recursos para fazer essa avaliação na terapia intensiva, várias formas diferentes de avaliar. E quando eu avalio de forma adequada, o que é que eu vou conseguir gerar claramente? O meu diagnóstico. Então a gente tem que também começar a falar muito mais de diagnóstico fisioterapêutico. Por quê? A gente tem claramente, a sociedade entende muito bem o diagnóstico médico, a doença X, a doença Y. Mas nós temos o nosso diagnóstico também. Então a gente tem que saber, por meio da avaliação, diagnosticar. Então determinar qual é a disfunção que o paciente tem, porque se eu identifico a disfunção, fica muito mais fácil de tratar. Então esse é um racional muito lógico para a gente, né, Maia? Avaliar, diagnosticar, prescrever. Então essa é a tríade da fisioterapia em terapia intensiva. Quando se pensa num macro, é avaliar, diagnosticar e prescrever. Tanto alterações funcionais respiratórias, cardíacas, musculares, enfim, de vários sistemas. Então, acho que esse é um caminho, E isso, logicamente, vai nos dar identidade. Porque eu deixo de tratar o seu João que tem DPOC, mas eu trato o seu João que tem a disfunção X, que eu trato com essa prescrição. Ele tem esse diagnóstico fisioterapêutico que eu trato com esse tipo de intervenção. Que a mesma doença pode estar na Dona Maria, mas ela tem uma disfunção totalmente diferente. E a prescrição também vai acontecer de uma forma diferente, Mesmo que a gente utilize técnicas similares, mas a gente leva em consideração várias questões ao prescrever determinada intervenção, frequência, intensidade, critérios de progressão, dependendo se é exercício, se é alguma intervenção X, frequência de repetição. E aí, por meio dessa estratificação de como que eu vou prescrever, também, mais uma vez, nos traz essa identidade, porque nos faz pensar no racional fisiológico, antes da gente determinar o que a gente vai fazer com aquele paciente. Exatamente. Então, essa é a tríade que vai dar a cara para a fisioterapia na UTI. Então, quando você entra na UTI, você já entra com essa visão do seu real papel ali dentro, que é avaliar funcionalmente, que é diagnosticar a disfunção, prescrever uma terapêutica específica para a disfunção, você já entra vendo de forma diferente a coisa e você já vai ser visto de forma diferente. Então, é muito notável a gente acaba conhecendo vários serviços, vários profissionais, cada um atua de uma forma diferente, mas aqueles que têm muito claro o seu papel, eles são vistos de outra forma pela equipe. Eles têm um olhar diferenciado para aquele profissional e, sem dúvida alguma, aquele profissional se destaca. Ele acaba chegando mais longe do que aquele que faz o feijão com arroz, faz o basicão, que faz o que qualquer pessoa poderia fazer. Como, por exemplo,
dobrar, esticar o braço, 3 de 10. Pois é, aquele basicão, né, que a gente aprende na faculdade e acaba levando aí para a vida profissional e que não vai te levar a lugar nenhum. Então a ideia é que você entenda que o fisioterapeuta tem uma ampla gama de atribuições e aí fica como recomendação a leitura da resolução 402 do COFITO, né, 402/2011 do COFITO, que é que regimenta a especialidade, que disciplina a especialidade, porque lá tem claramente o que o fisioterapeuta intensivista faz, quais são as atuações, quais são as atribuições do fisioterapeuta. Então, antes de entrar na UTI, você já deve saber. E onde está escrito? Na legislação. A gente tem um documento para isso. Então, fica como sugestão a leitura da resolução 402/2011 do COFITO, que disciplina a especialidade de fisioterapia em terapia intensiva. Todo mundo tem que conhecer de cabo a rabo aquela resolução. Sim, ótimo. Então é isso, pessoal. A gente está finalizando o nosso terceiro episódio da série Fisio na UTI do Zero. Não esquece de curtir aqui o vídeo, de mandar para os seus amigos, seus colegas de plantão, de hospital, de faculdade. Compartilha. Quanto mais gente sabendo o que faz o fisioterapeuta na UTI, melhor será a nossa assistência e a gente vai conseguir lá na frente uma valorização sem dúvida alguma. Então, se inscreve aqui no canal, aproveita e se tiver alguma dúvida, algum comentário, pode deixar aqui embaixo que então logo a gente responde para você. É isso aí, pessoal. A gente se encontra no próximo episódio. Tchau, tchau.